o tamanho da fé. Quando Jesus disse que nós tínhamos que crer, bastássemos nós crermos, ó Deus. Nós sabemos que podemos entender também, Pai. Ele estava dizendo, basta ter fé. Basta ter fé. E nós temos que ter essa fé, acreditarmos que o nosso Deus é conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos confessar que nós cremos em Ti. Nós esperamos, confiamos, descansamos em Ti, depositando em Ti todas as nossas aflições. Nós possamos matar a nossa natureza pecaminosa todos os dias e olharmos, ó Pai querido, tão somente para Ti, para que sejamos obedientes e guardemos a Tua palavra no nosso coração, para que nós, no momento oportuno, no momento de angústia, nós possamos nos lembrar de que em tudo Tu és Deus e que o Senhor detém o controle de todas as coisas. Ainda que o desespero venha, ainda que os impedimentos surjam na nossa frente, nós podemos romper, Senhor, nós podemos romper com todas as barreiras, com todos os impedimentos, se nós estivermos, Pai querido, guardados em Ti, olhando para Ti, ó Deus. A Tua palavra será aberta agora há pouco, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, porque não é meramente um livro comum, quando nós abrimos, através, Senhor, movido pelo Teu Santo Espírito, e através dele, lendo, Senhor, aquelas palavras, porque a Bíblia é sagrada, é o Senhor falando conosco. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Usa grande, tremenda e poderosamente o Teu servo, irmão José, assim como Tu tens usado, Pai. E que ele venha ser boca Sua, Pai, para falar conosco, e que os nossos corações estejam preparados, fecundos, Pai, para receber essa boa palavra. Nós possamos, Pai querido, ter o Espírito de Deus, o Teu Santo Espírito, movido, Pai querido, direcionado, guiado pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, porque Ele nos ensinou o caminho que nós devíamos de seguir. Que nós possamos trilhar esses passos e nos mantermos firmes, com o coração humilde, arrependido, quebrantado, não com soberba, nem com arrogância, Pai, mas com a humildade, em arrependimento, em submissão, obedecendo a Tua palavra, ouvir o que o Senhor tem para dizer, ainda que seja uma correção, Pai, porque nós sabemos que o Senhor corrige e açoita quem o Senhor toma por filho. Que o Senhor venha falar conosco grandemente, que seja uma palavra de paz, que seja uma correção, que nós possamos aceitar, porque é chegado o tempo, Pai, de nos alimentarmos da boa e perfeita palavra, assim como ela é, sem nenhum romantismo da Tua palavra, mas entendendo que Tu és Senhor poderoso, que fala conosco dia após dia. Nós nos entregamos a Ti e nós cremos que o Senhor falará conosco mais uma vez nessa manhã, usando o Teu servo, irmão José. Fique conosco, Pai, e retira por sobre a nossa frente todos os impedimentos e com ousadia na Tua palavra, que nós possamos repreender o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É assim que nós te pedimos, te agradecemos e que te adoramos nesta manhã. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Amém. Que assim seja. Amém. Glória a Amém. Amém. Texto bíblico para a mensagem desta manhã, em nome do Senhor Jesus, encontra-se em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 57 até o versículo 62. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9, versículo 57 até o verso 62, dando prosseguimento ao nosso estudo da palavra nos últimos sábados no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 57 e 62. Enquanto caminhavam pela estrada, enquanto iam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei onde quer que vás. E Jesus respondeu: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No caminho ainda, é o que nos dá a entender a continuidade do relato de Lucas, disse-lhe Jesus: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, agora vem outro e fala também ao Senhor Jesus, diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Esse é o preço do discipulado. Nós temos aqui 3 histórias, 3 relatos da Escritura de pessoas, potenciais candidatos ao reino dos céus, seguidores do Senhor Jesus.
E hoje, mais do que nunca, irmãos, nós estamos familiarizados com o conceito de seguidores. Seguidores, hoje é muito comum se falar sobre seguidores, principalmente os seguidores de redes sociais, não é mesmo? Mas antes dos seguidores de redes sociais, nós já tínhamos outros tipos de seguidores. Por exemplo, homens e mulheres hoje, eles acompanham, eles são torcedores, são seguidores de times de futebol, por exemplo, ou times de basquete, ou modalidades esportivas. Eles seguem, eles têm um artista favorito. Na Fórmula 1, por exemplo, eles se organizam em grupos, em torcidas organizadas até. E as características desses seguidores é porque eles vão procurar estar identificados. Você não vai ver um palmeirense vestindo a camisa do Corinthians, nem você vai ver um corintiano vestindo a camisa do Palmeiras. Isso nos dá importância também. Algumas pessoas no início não compreenderam isso, mas eu acredito que hoje isso fica bem claro também para nós, no nosso meio. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Então, as pessoas seguem o time de futebol. As pessoas viajam até estado, de um estado para outro, de uma cidade para outra, seguindo o seu time de futebol favorito, para ver o seu jogador de futebol favorito jogar. Eles vão para fora do país até, quando acontece uma Copa do Mundo, nós sabemos disso. Também existem pessoas que seguem movimentos políticos, movimentos culturais, eles têm os seus seguidores também. Tem pessoas hoje que se identificam com movimentos políticos. E muitas pessoas não sabem sequer o que aquele movimento político que ela está seguindo realmente prega, mas eles defendem aquilo com unhas e dentes. Outros seguem o candidato que ele se identifica, porque ele fala de determinada maneira, pelo carisma que ele tem, o jeito dele falar, seja mais polido ou não, a pessoa se identifica com a forma que ele fala e diz, é esse aí, e segue a pessoa. E fica uma idolatria com aquela pessoa. Nós também temos seguidores hoje no meio da música. Nós temos bandas de rock, nós temos hoje estrelas, entre aspas, de cinema, atores de Hollywood, sobre determinado artista, onde ele está. Existem os paparazzi, que sempre existiram, que estão acompanhando os movimentos daquela pessoa, com quem ele falou, ele deu uma curtida na publicação não sei quem, então porque ele curtiu aquilo, pode ser que ele esteja interessado naquela pessoa, então eles vivem em torno disso, em observar aquilo que a pessoa faz. E muitas dessas pessoas, eles imitam até as pessoas que eles seguem, isso é natural daquela pessoa que está seguindo alguém. Então, as formas das pessoas hoje seguirem outras pessoas vão variar. Tem pessoas que vão imitar a voz. Eles vão imitar o jeito da pessoa falar. Quantos aqui no Brasil não já se perceberam que existem algumas denominações que tem lá aquela pessoa principal que está pregando e tem outros que vão trejeitos daquela pessoa que está pregando. Eles vão... Existem os covers também, eu acho que fugiu aqui. E o cover é aquela pessoa que ele é tão fã daquele ídolo ali. Tem pessoas hoje que vivem se caracterizando igual ao Elvis Presley e até fazem shows, apresentações. Tem outros que são chamados em inglês de impersonator, porque eles imitam Michael Jackson. Eles até parecem fisicamente. Tem um brasileiro aqui no Brasil que ele é bastante parecido com Michael Jackson, foi eleito até, não sei quem foi que fez essa eleição, como o melhor imitador em todas as questões. Ele parece fisicamente também, ele canta, ele dança até como Michael Jackson, é uma coisa incrível. Então ele é muito fã, ele mais do que fã, ele é um imitador, ele está personificando, por isso essa palavra impersonator, ele personifica ali nele aquela pessoa, o ídolo dele. E os seguidores se vestem como aquela pessoa que eles seguem, eles compram as roupas, um acessório, até fazem tatuagens daquela pessoa ali. Esses dias isso ficou claro, de uma forma não tão positiva assim, com o show, agora em novembro do ano passado, de uma cantora americana, Taylor Swift, que esteve no Brasil. Isso aí saiu em todos os canais de notícias, foi em novembro agora. A cantora passou pelo Brasil, teve alguns shows, né? A turnê dela foi lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, mas houve uma tragédia ali, porque uma das fãs dessa cantora, a Ana Clara Benevides, de apenas 23 anos, ela passou mal durante o primeiro show da Taylor Swift no Brasil. Houve 3 shows, ela passou mal,
porque havia uma onda de calor ali muito grande. No dia que ela morreu, o Rio de Janeiro ali, aquele ambiente que ela estava ali, com muitas pessoas, estava com uma sensação térmica de quase 60 graus. Então foi algo muito triste. E essa fã estava ali, era um estádio, né? Estádio que aconteceu isso. Depois disso, outro fã também que estava no Rio de Janeiro, um fã, um seguidor. Ele foi assistir a outro show dessa cantora também, o Gabriel Mongenot. E tinha 25 anos, ele também morreu, mas ele morreu num assalto na praia de Copacabana, na madrugada ali do domingo daquele show. Essas pessoas seguiam essa cantora, e eles morreram, eles pagaram com a vida o preço por seguir essa cantora. A grande questão, o questionamento que nós fazemos, que eu faço nessa manhã é, valeu a pena? Será que valeu a pena tudo aquilo que aconteceu? Foi trágico, mas será que Taylor Swift valeu a pena todo esse sacrifício? Por que as pessoas seguem outras pessoas? Você já parou para pensar sobre isso? As pessoas seguem pessoas para se conectar com pessoas, com amigos, com familiares, manter contato. As pessoas seguem pessoas para aprender sobre alguma coisa que a pessoa está falando ali. Interessa a pessoa tem uma rede social, está ensinando como cozinhar. Isso interessa alguém que quer saber cozinhar. A pessoa está ensinando alguma coisa sobre mecânica, a pessoa se interessa sobre mecânica, vai seguir aquela pessoa, um tópico de interesse. A pessoa também segue outra pessoa para encontrar algum tipo de inspiração, para moda, para beleza, para uma viagem, para um estilo de vida. Acho interessante o jeito que a pessoa fala, acho interessante para onde ela vai, as viagens que ela faz. Em última análise de tudo isso que nós falamos aqui, como esse tema introdutório da mensagem desta manhã, as pessoas estarão seguindo outras pessoas por causa de uma questão pessoal. Cada pessoa vai ter a sua própria razão, as suas próprias razões para se conectar com outras pessoas. Mas existem, no meio disso tudo, algumas pessoas que não vão seguir ninguém. Quem sabe existe essa pessoa, ela não segue ninguém. Quem sabe foi uma pessoa que foi feita e foi jogada um molde fora, mas a grande maioria das pessoas estão seguindo outras pessoas. Os cristãos, vamos dizer assim, aqueles que falam em Jesus, eles também foram influenciados por alguns movimentos. Existem pessoas hoje que levam o nome de luteranos, porque eles assimilaram a mensagem original de Lutero, da forma como foi ali proclamada por Lutero. Existem os puritanos, que foi aqueles que descenderam ali daquele movimento do qual é o nome dele? Do Bunyan, ali. E depois aquele despertar de John Wesley, lá no século XVIII. E nós temos aqui no Brasil também, pessoas que se identificam com as suas igrejas. Eles podem ser batistas, metodistas, os presbiterianos, católicos, adventistas também. Eles estão seguindo crenças, eles estão seguindo determinadas ideias que foram colocadas ali naquela religião. Existem pessoas que vão seguir as crenças da Umbanda. Existem pessoas que vão seguir também crenças, não importa quais sejam, nova era, esoterismo. As pessoas estão sendo ligadas a estas coisas e estão seguindo elas. Na época do Senhor Jesus também havia isso. Havia naquela época também rabinos errantes, rabinos itinerantes que estavam andando por toda parte. E eles reuniam os discípulos que iam com eles para onde quer que eles fossem. Haviam rabinos errantes ali, andando de um lado para o outro. E esses rabinos, eles tinham discípulos. E essas pessoas que seguiam esses rabinos, eles escolhiam ficar ao lado deles, aprender sobre eles, serem educados por eles durante um tempo. Então era uma coisa natural até, aceitável naquela época, era um padrão da época, que as pessoas fossem aprender com aquela pessoa, com o rabino, ficassem ali sob a influência daquela pessoa, e depois ela fosse para casa. É como um estudante que vai para a faculdade, passa um tempo lá, depois volta para casa. Os homens naquele tempo do Senhor Jesus, eles observavam o Senhor, eles viram a sua vida, eles ouviram os ensinamentos do Senhor, e então eles disseram, eu preciso seguir este homem, eu preciso segui-lo. E eles pensavam que deixar a casa deles, deixar temporariamente a casa, o trabalho, e acompanhar Jesus de Nazaré pela Galileia e ir para Jerusalém seria uma boa coisa. É por isso que o texto nos diz que ele estava andando ali e multidões estavam seguindo. As pessoas estavam observando o que ele faria. As pessoas estavam olhando qual seria o próximo passo. As pessoas imaginavam que alguma coisa tremenda iria acontecer, algum sinal do céu poderia ser invocado, alguma luz celestial poderia descer e algum grande ensinamento, uma gnose coletiva podia acontecer. Por isso, muitas daquelas pessoas, as multidões seguiam a Jesus. Muitos estavam levando doentes ali, muitos traziam Cristo já ao lado dele um cesto, porque ele poderia em qualquer momento multiplicar os pães ou os peixes mais uma vez. Eles se sentavam aos pés do Senhor Jesus,
faziam perguntas, observavam a vida como ele vivia. Então, depois de um tempo, eles voltavam para casa, para os seus afazeres, voltavam para suas esposas, para sua família. Na passagem que temos diante de nós, que nós lemos agora, a passagem que está em Lucas, nessa passagem nós vemos 3 homens. Nós vamos analisar esses 3 homens aqui. 3 homens que estavam prestes a tomar essa decisão. Eles estavam pensando assim: eu vou me tornar um seguidor de Jesus. E o que você precisa fazer para ser um seguidor de Jesus? A palavra-chave aqui nesse texto bíblico, se você ainda está com a Bíblia em suas mãos, se ela ainda está aberta, se você percebeu, a palavra-chave no texto é seguir. Você vai encontrar a palavra seguir aqui nessas 3 ocasiões, e ela está relacionada diretamente com esses 3 homens. Você vai ver no verso 57, eu te seguirei. No verso 59, Jesus diz ao homem, segue-me. E no verso 61, você vai ver mais uma vez, um homem que diz, eu te seguirei, Senhor, mas tem alguma coisa antes disso. Então, o primeiro caso aqui é do homem que ele está se voluntariando. E vamos entender realmente aqui, analisando esses casos, o que realmente significa ser um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus. O primeiro homem aqui está se voluntariando para seguir Jesus, sem contar as consequências. É maravilhoso aqui as palavras que esse homem nos diz, aparentemente sendo lidas da forma literal fria. Ele está se voluntariando, está decidindo seguir a Jesus sem contar o custo. Não vou medir as consequências. A palavra diz que eles estavam caminhando por uma estrada empoeirada ali, imagine comigo, vamos nos transportar para milhares de anos atrás. A estrada empoeirada do Oriente Médio, e aqui aparece esse homem, e ele diz, eu te seguirei, onde quer que fores. Quantos não ficariam felizes nesta manhã se nós encontrássemos aqui alguém, pessoas que dissessem, olha, eu tomei uma decisão, eu vou seguir ao Senhor Jesus da forma como é apresentado na palavra de Deus, não importa o que aconteça, eu te seguirei onde quer que fores. Sabe, Jesus, não procure mais. Jesus, você tem um novo discípulo dedicado aqui. É isso que esse homem está dizendo. Eu vou ficar com você por todo o caminho. Não importa se for fácil, não importa se for difícil, até eu espero que seja difícil. Não importa se chova ou se faça sol, se seja no inverno ou se for no verão, não importa as circunstâncias, eu farei qualquer coisa, não importa o clima, eu estarei aí do teu lado. Qualquer tarefa que o Senhor me dê para fazer, ó Senhor, eu vou fazer. Se for para cortar uma árvore, eu vou fazer. Se for para carregar um jarro de água, eu vou fazer. Nada vai estar, Senhor, abaixo da minha dignidade. Se for, Senhor, para lavar os pés dos outros, não importa quantos sejam, se for só para isso, para viver para lavar os pés, eu vou fazer. Não importa quanto tempo, eu vou fazer. Se houver uma grande oposição, se me perseguirem, se me torturarem, eu não vou te deixar. Se eu passar fome, eu vou te seguir. Se eu tiver com sede, Senhor, também eu vou te seguir. Se os outros te deixarem, eu nunca vou te deixar. Daqui até a eternidade, Senhor, eu sou seu. Onde quer que você vá, onde quer que o Senhor esteja, eu vou seguir os seus passos. Eu vou começar hoje a ser um seguidor. Eu vou seguir Jesus. Irmãos, a primeira coisa que nós extraímos desse texto é que não há nenhuma razão para pensar que esse homem podia estar fingindo na sua decisão. Esse homem era qualquer coisa, menos determinado. Esse homem era cortês e esse homem também era sincero. Ele não estava disposto a ter uma vida fácil. Não, ele estava abrindo mão da vida dele. Ele sabia que não era só um passeio mágico com alguém que fazia milagres. Foi nessa estrada empoeirada que ele se aproximou do Senhor Jesus. Na sua estrada empoeirada da vida, mesmo seguindo a Jesus no meio da multidão, quem sabe um dia você também se aproxima do Senhor Jesus e diz para ele mais decididamente, mais de forma privada e clara, eu vou te seguir. Essa é a estrada da vida. No meio dos negócios, o homem deixa a vida dele de lado, sai para encontrar o Senhor Jesus. Ele não quer saber da atenção das outras pessoas que estão ali na estrada. Ele se oferece publicamente para servir a Jesus. Com certeza nós adoraríamos ter uma pessoa assim. Ter um homem decidido como esse, que viesse ao nosso meio, estivesse sentado numa cadeira ao sábado, ou você na sua igreja num domingo, e quem sabe quando esse homem entrasse na sua igreja, na sua congregação, os diáconos iriam olhar para ele e dizer, nossa, que coisa maravilhosa, esse homem está entrando na igreja. Ele receberia um sorriso no momento dos hinos, e ele voltaria na outra semana. E se ele voltasse na outra semana, nossa, que maravilha, esse homem está decidido realmente, ele quer tomar uma decisão,
ao lado do Senhor Jesus, esse homem vai somar no reino de Deus. Qual seria então a resposta a isso? A um estudante sincero da Escritura que se decidisse pelo batismo para descer as águas em nome do Senhor Jesus. Esse é o sonho de todo pregador, na verdade. As perguntas, quem sabe, seriam as perguntas de sempre. Você acredita que é um pecador? Você aceita Jesus como seu salvador pessoal? Seriam essas as perguntas. Então a pessoa ali ia dizer, claro que sim, eu concordo com tudo, eu já conheço a palavra, eu preciso só de alguns ajustes. Eu preciso apenas de alguns ajustes, mais um pouco de instrução, algumas coisas que eu ainda não sei, mais umas reuniões, ouvindo a palavra à noite, sendo proclamada no sábado pela manhã, e eu vou tomar a minha decisão. Naquele tempo seria maravilhoso pegar esse homem e colocar ele ali para ficar do lado de André ou de Mateus. Dizer, olha, André, dá uma olhada aqui nesse irmão, dá um estudo aqui para ele, observa como ele está durante mais um mês ou dois, se tiver tudo ok com ele, é só uma mera formalidade, isso é um homem de fé, porque ele já decidiu que vai seguir o Senhor, não importa o que aconteça. Esse é um grande candidato à liderança até, dentro da igreja. Ele seria escrito no livro, a conversão desse homem iria se espalhar para todo mundo da região ali onde ele morava, ele decidiu seguir a Jesus. E todos que ouvissem isso diriam, glória a Deus, mais um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Seria assim que seria feito naquela época. É assim que é feito hoje em todos os lugares. Não é difícil se tornar conhecido como um seguidor de Jesus Cristo, um seguidor do Senhor Jesus. Não é difícil, não. É relativamente até fácil. Se você quer se tornar um rotariano, fazer parte do clube Rotary, eu tenho amigos que são do Rotary até. Se você quer se tornar um rotariano, se quer se tornar um maçom, são feitas certas exigências para que você tenha presença. Você tem de estar presente, você não pode faltar nas reuniões deles. Você precisa também ter um apoio, ou fornecer, receber certos apoios financeiros para a organização, mas para se tornar um seguidor de Jesus, basta apenas falar, eu vou seguir, eu aceito. É tão fácil. E nós pensamos que por ser tão fácil assim, eu aceito Jesus, vou seguir Jesus, eu estou dentro aí, eu creio, então estou dentro. Isso não vai exigir de você algumas coisas. É claro que vai exigir. Então, agora, depois de ver esse homem agir dessa forma e dizer, eu quero te seguir, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, Senhor, para te seguir, nós iríamos esperar que o Senhor Jesus iria olhar para ele e dizer, amém, que maravilha. Era isso que eu esperava de você? Vem agora. Mas como Jesus reagiu a esse homem? O Evangelho nos diz que Cristo responde assim, as raposas têm covis, as raposas têm um buraco onde ela pode entrar e se esconder e dormir à noite. Os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É o que diz o Senhor Jesus aqui no texto. Será que isso não nos choca um pouco? A raposa tem um covil. E o que Jesus está falando aqui? O que nós aprendemos nesse texto é que essas palavras, elas estão dando um aviso para essa pessoa, esse candidato ao reino dos céus, esse discípulo zeloso, sobre o que realmente seria necessário para seguir Jesus de verdade. Talvez eu fique um pouco decepcionado até, ao ler esse texto e ver a maneira como Jesus está falando com essa pessoa. Será que Jesus está sendo duro com ele? Está sendo tão duro com ele? Como o nosso Senhor, ele pode usar essa abordagem aqui? Ele parece que ele está sendo insensível aqui com essa pessoa, está querendo desanimar essa pessoa. Porque as primeiras palavras para essa pessoa é dizer o seguinte, olha, você não percebe quem você está seguindo? Eu não tenho uma casa para chamar de minha, e eu também não vou garantir uma casa para você aqui nessa terra. Eu sou totalmente dependente, dia a dia, as pessoas estão me dando um lugar para dormir, e às vezes, a grande maioria das vezes, eu durmo no meio de uma montanha. Alguém aqui já dormiu numa montanha? Sem ter lá a casinha, sem ter lá a barraca? Jesus dormia em montanhas, ele pregava o dia inteiro, e quando chegava no final do dia, cada um ia para a sua casa, cada um ia para a sua cama, e as pessoas não convidavam Jesus para a casa delas. Ele tinha de subir então para o Monte das Oliveiras ficar ali. Era isso que Jesus está querendo dizer para esse homem. Ele está parando esse homem aqui nos pensamentos, nesse entusiasmo que ele está tendo para ser um discípulo, para seguir a Jesus. E esse homem, aparentemente, ele não sabe quem é Jesus de verdade. Esse homem, ele ignora o fato de que Cristo, ele não é um rabino itinerante. Ele, quem é Jesus? Ele é o Senhor dos céus e da terra.
Ele é o Filho de Deus que estava ali, que se fez carne, aquele que tomou sobre si a natureza de servo, feito em semelhança humana, na aparência de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz, Filipenses 2. Esse homem ignorava algo fundamental para a nossa fé. Esse homem até poderia perder a sua salvação. A forma como ele estava, se voluntariando como seguidor de Jesus. Porque Cristo para esse homem era apenas aparentemente um grande mestre, um grande curandeiro. E ele não sabia realmente quem Jesus era. Jesus como Filho de Deus, Salvador do mundo, Senhor da glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu te pergunto nesta manhã, você realmente sabe disso? Você sabe quem é Jesus? Ou você apenas pensa que sabe quem é Jesus? Você sabe o que realmente implica? Quais são as consequências? A grande responsabilidade que implica em você seguir Jesus a partir de hoje não é apenas levantar a mão no culto, quando alguém diz, aceita Jesus, não é ficar emocionado apenas por um belo louvor que você vai ouvir, não é dizer que é tocado pela palavra, essas coisas têm o seu lugar, mas seguir Jesus é muito mais do que isso. Em outras palavras, o Senhor não estava querendo desmerecer esse homem, nem desanimá-lo, nem jogar um copo de água fria nesse homem, desanimar o zelo dele para se tornar um seguidor. Pelo contrário, Cristo o amou. Jesus amava esse homem, como ama todos aqueles que são movidos a segui-lo através dos sofrimentos, das dificuldades. E Cristo está falando com amor para esse homem. Mas ele também precisa falar palavras de verdade, e essas palavras de verdade precisam alcançar os nossos corações hoje, para que nós possamos entender qual é o custo do discipulado. Qual é o preço que você precisa pagar. Porque aquilo que vale muito tem um grande preço. Cristo não via esse homem como uma estatística apenas de batismo, como muitas igrejas hoje aparentemente veem, ou um troféu de sucesso. Não, de forma alguma. Cristo amava a esse homem. E por isso Cristo disse essas palavras para ele, essas palavras chocantes. Aquele homem precisa saber desde o início no que ele está se metendo. Nós precisamos saber, irmãos, onde nós estamos. Cristo tinha a obrigação de não permitir que aquele homem se envolvesse em um manto de engano, de não guardar nada. Ele precisava expor para aquele homem tudo desde o princípio. Ele não queria que esse homem se voltasse mais tarde contra ele e dissesse, mas você nunca você me disse que seria assim, você nunca me disse que eu seria perseguido, você nunca me disse, quem sabe eu faltaria a vida. Jesus queria que os homens o seguissem, mas ele queria que eles entendessem tudo quanto eles poderiam passar, qual era o preço do discipulado. O que Jesus estava dizendo para esse homem era mais ou menos assim, espera um momento, esse mundo que nós estamos é um mundo de pecado, esse mundo está desprezando a Deus. Tornar-se um seguidor meu não é você apenas aprender o sermão, decorar o sermão, ser impactado por o sermão, ser impactado por uma mensagem, tentar viver como eu. Isso nem vai arranhar o problema, a superfície do problema. O grande Deus, o eterno Deus, que é santo, santo, santo. Enquanto você é pecador, ele é quem determina a estrada da caminhada. Você está em rebelião, assim como todos estão. Para livrá-lo do pecado, então eu tive de deixar o céu, descer a esse mundo, e irei me humilhar até a morte, morte de cruz. É isso que Jesus está querendo dizer para aquele homem. Não existe outra maneira da redenção acontecer. Não havia outra maneira, senão que Cristo se tornasse servo. Aquele que criou todas as coisas tinha de se tornar um homem mortal. O Filho do Homem teve que entrar no espaço do tempo da história para nos salvar. Aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra tinha que se tornar fraco. O sustentador de todas as coisas tinha que se tornar dependente. A glória dele tinha de ser deixada de lado e ele tinha de ser encontrado como um mero homem mortal. Somente assim, com a sua morte, é que nós podemos viver. Todos nós temos de entender isso, precisamos entender isso, para que possamos ser verdadeiros discípulos. Cristo está dizendo para aquele homem, você deve ter notado que eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Eu não tenho um travesseiro para a minha cabeça, eu não sou cheio de riquezas terrenas, não é isso que eu lhe ofereço. E se tornar um verdadeiro seguidor meu, significa que você também vai ter de estar pronto para me seguir nisso também. Quantos estão falando isso hoje? Quantos estão proclamando essa mensagem hoje? Pedro, em Mateus capítulo 19, versículo 27, Pedro estava cada vez mais ciente do custo de ser um discípulo, de ser um apóstolo. Uma vez ele disse ao Senhor,
Senhor, nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo para segui-lo. Foi isso que custou tudo. Jesus não estava ali esclarecendo para as multidões que estavam entusiasmadas, que seguiam. Ele não estava explicando para elas qual era o segredo, qual era o preço do discipulado. Voltando para Lucas 14, no verso 25, nós vemos que grandes multidões viajavam com o Senhor Jesus. Grandes multidões. Grandes multidões. Enquanto essa mensagem não é proclamada, você vai ter milhões ali, viajando aparentemente ao lado do Senhor Jesus, mas nem todos estão ali pagando o preço do discipulado, nem todos estão seguindo Jesus. Naquele momento, então, o mais popular, Cristo volta-se para eles e diz uma mensagem que não é popular, que eles não querem ouvir. Ele diz, se alguém vem a mim, vocês estão vindo a mim, se alguém vem a mim e não aborrece, em outras palavras, e não ama menos, em outras versões diz, e não odeia, esse amar menos tem de ser tão inversamente proporcional a esse amor de Cristo, que ele, em outras versões diz, odeia, aborrece, ou ama menos, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até mesmo a sua própria vida. Você não pode ser meu discípulo. Cristo é o primeiro. Ele não pode ser o segundo na sua vida. Ele não pode ser o vejo depois. Ele não pode ser o quando eu tiver tempo. Ele não pode ser amanhã eu vejo, amanhã eu faço. Ele não pode ser eu não acho. Por isso ele diz, se você vem a ele, e ele não é o primeiro na sua vida, você não pode ser discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E ele então vai falar duas parábolas aqui. A parábola da torre, daquele homem que vai construir uma torre, e que ele precisa calcular se tem o dinheiro suficiente para completar aquela torre, e a parábola do rei que vai em luta contra outro rei. Suponha que um rei está prestes a entrar em guerra contra outro rei. Esse rei vai se sentar primeiro, ele vai pensar, ele vai calcular se com 10 mil homens ele pode ir na batalha contra aquele que vem com o dobro, contra aquele que vem com 20 mil contra ele. Lucas 14, 25 a 33. O que nós aprendemos nessa passagem aqui de Lucas é que aqueles que estão pensando em seguir a Cristo, eles precisam ser avisados de que há um custo. Eles precisam ser avisados que seguir a Jesus não é simplesmente ser batizado em nome de Jesus. Seguir a Jesus não é simplesmente você ler a palavra. Vai ser exigido de você, em algum momento, altos custos, quem sabe a sua própria vida. Interessante e triste é que muitos hoje não conseguem abrir mão de um tempo, de uma hora, de um minuto para se colocar diante de Deus, para ler a palavra, para se colocar de joelhos. E ainda vão ler Apocalipse 17 pensando que vão enfrentar alguma coisa, que vão ser fiéis a Deus, que não vão receber marca de besta. Outros no pensamento completamente equivocado, aprendendo coisas que não têm a ver com a palavra de Deus, de doutrinadores estranhos da palavra, como Darby lá do passado. Imagino que antes dos eventos chegarem, agora vai ser tirado. Vai ser arrebatado repentinamente, levado para os céus, nós não somos sujeitos à ira, e confunde ira com tribulação. Claro que você não é sujeito à ira, porque Deus não sujeitou você para ser perdido, Deus não sujeitou você para ir para o lago de fogo e enxofre. Então muitos dizem esse texto, a igreja não vai passar pela tribulação, Deus não nos destinou para a ira. Claro que não. Deus destinou você para a salvação, mas isso não quer dizer que você não tenha de tomar a cruz, não tenha de entregar até a própria vida. Quem seguia Jesus naquela época, Jesus advertiu, você pode entregar a própria vida. Se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. Mas a igreja de hoje, por muitos falsos pregadores, não, você não vai passar por isso. Fica tranquilo, relaxa, o anticristo vai vir. Quem ficar é porque não se preparou, mas você não vai ficar, tem a esperança de subir, depois você aparece nas nuvens do céu. Que mentira! Que engano! E muitos não leem a palavra de Deus por si mesmos, acreditam naquilo que o pastor da igreja A, ou B ou C estão falando e estão sendo enganados. Quando seguiam Jesus, ele disse, cuidado, se você não tomar sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Mas hoje essa mensagem não pode ser proclamada. Alguns sentem coceira nos ouvidos. Alguns, quem sabe, ouviram falar isso nesse canal, alguns irmãos pregaram, se sentiram mal, se sentiram ofendidos, saíram do canal, foram embora, porque preferem ouvir contos de fadas. E o nosso compromisso, em nome do Senhor Jesus, com a palavra é pregar a verdade, não contos de fadas para agradar ninguém. Essa é uma lição que Jesus estava ensinando. Calcule o custo. Ele estava falando aquilo para alertar as pessoas que precisavam pensar, precisavam entender. Custa muito ser um verdadeiro cristão. Tem alguns que não podem falar essa palavra também, tão influenciados que estão.
Custa muito ser um verdadeiro discípulo. Custará tudo o que você pensa ter. Custará tudo o que você pensa imaginar. Pode custar a sua vida. Nunca esqueça disso. Ser um mero cristão nominal é muito fácil. É muito fácil. Agora, ouvir a voz de Cristo, seguir a Cristo, crer em Cristo, confessar, requer abnegação. Abnegação é negar a si mesmo. Isso vai nos custar os nossos pecados, a justiça própria, a facilidade da vida, a mundanidade, tudo isso. Isso precisa ser abandonado. Nós devemos combater um inimigo que vem contra nós com 20 mil soldados. Nós temos de construir uma torre em tempos difíceis. O inimigo vem com tudo contra você. Ele vem com todas as armas. Ele vem com toda a malícia, todo o engano da injustiça, com os mais poderosos argumentos, com a lógica. Ah, o inimigo tem lógica, irmão? Você não sabia que o inimigo tem lógica? Claro que tem. Ele tem uma lógica que está na boca dos falsos profetas que você às vezes acompanha no YouTube, no Telegram e acha bonita a conversa dele. Ele tem uma lógica que aparentemente é indiscutível, mas que ele usa para levar, arrastar a alma dos incautos, como diz a palavra de Deus, para o inferno. O inimigo vem com toda a soberba da vida para alguns. O inimigo vem trazendo facilidades, vem trazendo aquele pensamento que você acha que é o correto. Vem dizendo aquelas coisas que muitas pessoas gostam de ouvir. E a pessoa vai pensar que aquilo que Jesus tem para dizer para ela, quando na verdade não é, nunca foi. O inimigo vem com orgulho ferido. Nossa, eu não posso ouvir isso. Aí o diabo diz, você não pode ouvir isso, sai daí e nunca mais volta para ouvir isso, porque é heresia. Vai lá para aqueles que falam aquilo que te agrada. Ou então o inimigo leva a frieza, vem com a frieza dos assuntos espirituais. Fala em Deus, você é mais frio do que uma geladeira, do que um bloco de gelo. Quando na verdade é isso que ele está colocando ali. Aquela frase na cabeça da pessoa. O que é que tem de mais? O que é que tem de mais? É exatamente aquilo que, se não houver confissão e arrependimento, leva a alma para a perdição eterna. É isso que é que tem de mais. O inimigo vem com os cuidados do mundo. O inimigo vem com amor ao dinheiro. Não precisa ser muito dinheiro, não. Pode ser pouco. O inimigo vem com a preocupação em salvar a própria vida. Nossa, que loucura. Aqui está bem. Eu não vou para lugar nenhum. Não preciso fazer nada. Aqui está maravilhoso. E é quando você se preocupa em salvar a própria vida que você se perde. E a palavra é sufocada. A semente não germina e não pode mais crescer. O inimigo vem com tudo para cima de você. Não brinque, não pense que não. Você não precisa ver um demônio se manifestando na sua frente com um cajado para querer lhe matar, para dizer que o inimigo está indo com tudo para cima de você, porque agora nesse tempo ele está indo com tudo, sem dó nem piedade. E eu quero deixar bem claro para você nessa manhã que só existem duas opções quando você diz que quer seguir a Jesus, que se alista no exército de Cristo. Ou você foge do campo de batalha, é a primeira opção. Ou você foge do campo de batalha envergonhado, fraco, como um covarde. E o exército do inimigo, o que ele vai fazer? Nossa, ele já fugiu. É isso que o diabo vai fazer? Ele já fugiu. Como é que você foge? Não quero saber de Jesus, não creio, isso não é a verdade. Prefiro ouvir os contos da carochinha que estão me falando aqui. É bonito, é interessante, é mágico. Prefiro estudar os astros, as estrelas, a relação de uma porta que se abre. Ok, vai em frente, você está fugindo do campo de batalha. Então você pode fugir como um covarde, e o exército do inimigo vai fazer, sabe o quê? O que é que o diabo vai fazer? Vai dizer, não, já fugiu, deixa ele para lá. Não, ele vai atrás. Ele vai como um rolo compressor para passar por cima de você de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não importa onde você se esconda, não importa se você tenha mestrado, se você acha que é inteligente, não importa se você tenha doutorado, se você viva nos prazeres da vida, se você nunca mais leia a Bíblia, se você busca a filosofia da nova era, do misticismo, da reencarnação, vire ateu. Não importa. Uma hora ele vai te encontrar, ele vai estraçalhar a sua alma. E eu preciso ser bem claro nessa manhã, porque eu não quero ter a culpa do sangue de ninguém. Ele vai estraçalhar sua alma, sem dó, sem piedade, não importa o quanto você clame, grite, esperneie. Essa é a primeira opção. Eu acho que não é a mais sábia. Ou você agora tem a segunda opção. Ou você luta como um soldado valente, parado, no meio do campo de guerra, no meio do campo de batalha. Você vai ver a multidão que desce contra você. Você vai ver os carros de guerra que descem do inimigo contra você. Eles são milhares, eles vêm de todos os lados, eles estão aparecendo ali, surgindo, brotando da terra. Estão descendo, estão vindo como leões, como serpentes, como dragões, cuspindo fogo contra você. Isso me lembra o texto de 2 Samuel 23, 11 e 12, que nos fala da história de um dos valentes de Davi chamado Sama. O texto bíblico diz que os filisteus se reuniram, havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel, então, fugiu dos filisteus. Você tem um exército aqui, homens armados,
com espada, com escudo, homens de batalha, homens treinados na peleja. Mas quando o exército dos filisteus aparece, eles começam a brotar aos milhões. Eles descem das montanhas, são muitos, são milhares, eles vêm gritando, eles vêm cuspindo fogo, e o exército de Israel foge. E no meio de todo esse exército, somente um homem chamado Sama, ele toma posição, ele fica no meio da plantação de lentilhas, e ele defende aquela plantação, e ele derrota os filisteus. O Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Imagine comigo esta cena. Eu tenho um homem sozinho aqui que está permanecendo de pé no meio de um campo de batalha. Existe um exército inteiro que está fugindo. Esse homem olha ao redor, os seus amigos estão fugindo. Eles estão correndo desesperados, eles estão gritando para ele, dizendo: ei, Sama, o que é que você está fazendo aí? Por que que você não está correndo? Você é louco, não há o que fazer. Não temos chance. Você quer morrer? Que loucura é essa? Maluco, corre logo. Alguns, quem sabe, pegam no braço dele, tentam tirá-lo dali. Vão correndo, mas ele está em pé, firme. Ele permanece sozinho. Ele está segurando a sua espada com as duas mãos. Ele olha para os lados e vê o exército vindo, soldados fugindo e o inimigo descendo as montanhas. Mas esse jovem resolve ficar firme. Você sabe por que ele ficou firme, meu irmão? Você sabe por que ele ficou firme? Enquanto aquele jovem estava sozinho no meio ali da plantação, ele estava com os olhos fitos no inimigo que vinha. Mas ele olhou para a sua direita e viu que o grande valente de todas as épocas estava do lado dele também. E esse valente é o Senhor Jesus. Se ele estiver do seu lado, não importa, você não está sozinho, você vai vencer. Eu quero te dizer nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, quando você resolver também ficar firme, diante do exército que vem contra você, com 20 mil, com o dobro, com o mundo inteiro, Cristo, o grande valente, estará do seu lado. Ele estará com você e ninguém, nem nada nesse mundo pode vencê-lo. Milhares estarão fugindo deste exército que se levanta nesses últimos dias, mas o Senhor tem levantado valentes como Sama, que se portarão firmes e que não fugirão. Por isso que o nosso Senhor Jesus, ele diz para você nessa manhã: avalie o preço, avalie o custo. Quando vamos para 2 Coríntios 11, nós temos Paulo, o maior apóstolo do Senhor, e ele está falando com alguns encrenqueiros lá da igreja de Corinto, e ele está falando o seguinte: são servos de Cristo, eu também, eu trabalhei muito, eu estive na prisão, eu fui açoitado, eu recebi 5 vezes 40 chibatadas, apanhei com varas, estive em naufrágios, passei um dia e uma noite no mar. Ele começa a contar tudo quanto ele passou. Esse é o preço que ele pagou para seguir a Jesus. Esse é o exemplo do custo de seguir a Cristo. E o que eu posso dizer nessa manhã a você? Siga o Senhor Jesus. Não há mais ninguém que vale a pena seguir em comparação com ele, porque você primeiro deve segui-lo. Mas saiba que existe um custo. Depois nós temos uma pessoa que estabelece condições agora. O segundo homem do texto dessa manhã, ele estabelece condições para se tornar um seguidor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele quem toma a iniciativa agora. Ele se aproxima desse homem e diz: segue-me. O que é fascinante é que ele sabe que esse homem vai dar uma desculpa. E o que é fascinante também é que o Senhor Jesus tem chamado muitas pessoas hoje também que ele sabe que vão dar uma desculpa. Ah, é porque eu não creio. Ah, mas isso é coisa de louco. Ah, porque eu não entendi assim. Ah, porque não é dessa forma. Você pode estar dando uma desculpa. Independente disso, o Senhor Jesus vai te chamar também. Porque no dia do juízo, quando abrirem-se os livros, aquela desculpa que você usou vai ser apresentada para você. Se você der essa desculpa. E o Senhor Jesus sabia que aquele homem ia dar uma desculpa. Porque ele não pode aceitar alguém que quer seguir Jesus, que quer segui-lo de vez em quando. Quantos de nós estamos seguindo a Jesus de vez em quando? Em alguns momentos sim, em outros momentos não. Esse homem, o segundo homem do nosso texto, é um homem que está interessado nas coisas do céu, mas ele não está ansioso, ele não está buscando desesperadamente ser salvo. E ainda assim Jesus se aproxima pessoalmente desse homem e diz a ele: me siga. Deixa eu falar um pouco mais aqui. Há algumas pessoas que estavam no nosso meio há um tempo atrás, eles receberam também o chamado do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus sabia que as pessoas iriam dar uma desculpa também.
Mas aqui nós temos um homem que tem a sua própria agenda. Esse homem tem a própria agenda dele, não é a agenda de Deus. O que é a própria agenda do homem? É os próprios planos que o ser humano tem. Esse homem tem os seus próprios planos. E nos planos desse homem não estão incluídos os planos de Deus. Esse homem tem uma admiração por Jesus. Nenhum daqueles que saíram do nosso meio, nenhum daqueles que estão enganados, você vai chegar até eles e eles vão dizer que não admiram Jesus. Ah, Jesus é meu Salvador. Porque é muito fácil seguir de boca. Esse homem tem uma admiração por Cristo. Ele pensa em seguir Jesus, mas ele quer adiar essa obediência, ele quer adiar o convite de Cristo naquele momento. A palavra diz no verso 59 que o homem respondeu, o homem disse, Senhor, primeiro me deixe ir e enterrar o meu pai. Esse homem está julgando aqui, que é um pouco inconveniente. Naquele momento, naquelas circunstâncias, não seria propício, não seria adequado por causa do que estava acontecendo seguir a Jesus. Será que o que está acontecendo na sua vida, ou o que aconteceu na sua vida nos últimos dias, não é algo tão interessante para que você siga a Jesus hoje? Foi isso que esse homem fez. Seria melhor seguir Jesus mais tarde. Talvez o pai desse homem nem estivesse morto. Mas o que nós podemos entender é que esse homem aqui tinha um pensamento errado sobre o que era seguir a Jesus. Ele via seguir a Jesus como sendo apenas uma questão física, de estar em um lugar, ou de estar numa igreja, de estar num culto, receber um convite, e sair ali, levantar, ir lá para frente e dizer que aceitou Jesus. É isso seguir Jesus? As pessoas se confundem. As pessoas pensam que isso é seguir Jesus. É uma ação física. Mas, na verdade, seguir Jesus é algo espiritual que vem do interior do coração. O homem ou a mulher deixa de seguir o mundo, de seguir outros senhores, de seguir o pecado, e ele agora vai seguir a Jesus. A essência de seguir a Jesus é diferente. Andar em um grupo de discípulos pela Galileia não é seguir Jesus. Seguir Jesus através da Samaria não é seguir Jesus. Andar com Jesus de Betânia para Jerusalém não é seguir Jesus. Andar com a sua Bíblia debaixo do braço não é seguir Jesus. Ter a sua Bíblia em casa não é seguir Jesus. Saber que é errado alguma coisa e mesmo assim fazer não é seguir Jesus. Judas seguiu Jesus para onde ele foi, para todo lugar que ele foi, mas Judas não era um verdadeiro seguidor de Jesus, ele só acompanhava. Seguir a Cristo de verdade é que você vai concordar com o que Jesus fala para você. Você não vai discutir com ele. Você não vai discutir com o Senhor. Você não vai impor condições. Não, é uma vida de obediência. Não se trata de caminhar até a frente da igreja, se ajoelhar, ou ser apenas batizado. Seguir Jesus é uma mudança espiritual, de vida, no seu coração, que é operada pelo Espírito Santo. No seu trabalho diário, você está seguindo Jesus. Ao assistir a alguma palestra, ao fazer algum curso, você está seguindo Jesus. Enquanto você cozinha na sua casa, lava, limpa, você está seguindo a Jesus. Enquanto você espera no caixa do supermercado, você pode estar seguindo a Jesus. O seu estado espiritual, mental, em união com Cristo. Ao cuidar dos seus filhos, você está seguindo Jesus. Ao manter contato com seus parentes, com a sua família, você está seguindo Jesus. Ao assistir o funeral do seu pai, você está seguindo Jesus. No leito de morte, você pode estar seguindo Jesus. Às 24 horas do dia, 7 dias por semana, você pode ser um seguidor de Jesus. É isto que é salvação. É por isso que Jesus convida hoje cada um de nós. O mais jovem, ao saber que existe, tem de seguir Jesus. O mais velho, quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Você precisa ter certeza que está seguindo ao Senhor Jesus. Se você em breve deixar esse mundo, você precisa fazer isso. Se isso acontecer, com a certeza de que você segue a Jesus de verdade. Mas talvez nessa manhã existam alguns que sejam incrédulos, descuidados, estejam até entediados ouvindo isso aqui. Quem sabe a pessoa não tem interesse no Evangelho. Quem sabe a pessoa não tem desejo mais das coisas de Deus. Infelizmente. Sabe por quê? Porque a pessoa pode ter a sua própria agenda. A pessoa pode ter os seus próprios planos. E os planos de Deus não são os seus planos. Se um dia a pessoa decidir seguir a Jesus, então ele acha que vai ser depois de ter feito o que ele quis. Vou provar o mundo, vou comer o fruto proibido, aí vou me desiludir de alguma maneira. Aí, esses planos de Deus é que agora eu vou buscar para se cumprir na minha vida. Não estou preocupado com esses planos de Deus agora. Aí, então, quando você tiver bebido do poço de fel desse mundo, e o poço de fel desse mundo não satisfazer mais você, aí então você vai pensar em seguir a Jesus.
Será que Deus está falando isso? Será que o Espírito de Deus está falando no seu coração essa palavra que é com você? Ele está dizendo isso agora de uma forma pessoal e sincera para você, como se não houvesse mais ninguém aqui, além dele e você. Você me deve seguir, é o que ele está dizendo. As palavras são simples, meu irmão. As palavras são claras. Você não pode chegar e dizer, Senhor, eu não entendi, o Senhor me falou em árabe, o Senhor me falou em hebraico, eu não entendi, eu tive de procurar um dicionário. As palavras são simples. Deus não tem interesse de confundir nada, não há nada para entender, exceto a partir de que agora você deve realmente seguir a Cristo. Jesus convidou o homem sabendo que o homem tinha os seus próprios planos, e mesmo assim ele o convidou. O homem tinha as desculpas. Meu pai morreu, e por isso há o funeral. Interessante. E quantas vezes nós damos desculpas? Senhor, chegou alguém na minha casa, e por isso hoje eu não posso ter contigo. Senhor, eu tenho de fazer alguma coisa, e por isso depois que eu fizer é que eu vou procurar ouvir a tua palavra. Desculpas. Jesus não está disposto a aceitar as nossas desculpas. Por mais que ele lhe ame, por mais que ele tenha entregado a vida na cruz por você, ele não irá aceitar desculpas, nem minha, nem sua, nem de... Desculpas. Que desculpas esfarrapadas. Meu pai acabou de morrer. Tenho coisas a fazer, Senhor, tem um velório. Quem sabe eu diria, realmente, seu pai morreu, vai lá e faz, a gente entende. Mas o que é que Jesus disse para aquele homem? O que Jesus falou para ele? Jesus disse assim, claro, seu pai morreu. Não, nossa, eu entendo. Eu entendo, eu tenho de entender, eu entendo. Né? As pessoas que querem me seguir, eu sei que você quer me seguir, mas você tem a sua vida, né? Eu tenho de entender que você vai tirar férias um dia, então quando você vai tirar férias, você vai tirar férias. Depois que você voltar das férias, você vai me seguir. Ou então eu tenho de entender que você vai decorar a sua casa, ou está construindo sua casa. E a sua casa é maravilhosa, tem de estar limpinha, tem de estar perfeita, você tem de lavar, você tem de fazer tudo, né? E naquele momento, eu não estou na pauta. Depois você volta para mim. Ou então você tem de fazer um exame médico. Ou então você tem de cuidar da sua mãe, você está enfrentando dificuldade no trabalho. Senhor, o trabalho foi tão difícil hoje. Ou então você está esperando um bebê. Você está grávida, ou você pensa em casar, ou então você está querendo saber do seu filho que foi para uma festa, está na guerra, vai fazer uma operação no hospital. Eu entendo, né? Então você, Senhor, eu quero ter certeza que a verdade está aqui. Eu vou examinar outras religiões, ou para o umbandismo, vou saber quem é o Buda, vou saber o que é a nova era. Depois que eu saber de tudo isso, Senhor, aí eu vou ter uma certeza e eu volto para ti. Claro, você tem muitas responsabilidades, né, meu filho? Às vezes a gente espera Jesus dizer isso. Eu entendo, filho. Eu entendo, meu filho. Eu sou tão amoroso. Pode ir. Foi isso que Jesus falou? Não. Não foi assim que Jesus falou. Ele não disse assim, claro, meu filho, ao funeral, eu entendo, meu filho, meus pêsames, eu compreendo. Quando for conveniente para você, né, depois que você enterrar o seu pai, depois que você tiver aí uns dias de luto, que passar o seu luto, que você tiver com a cabeça no lugar. Olha que coisa boa, né? Jesus falando isso. Quando for conveniente, aí você, meu filho, me dá uma grande honra. Eu que fico honrado se você começar a me seguir. Já parou para pensar? Jesus vai ficar honrado. E tem um sem noção falando alguma coisa parecida aí desses cultos na internet. Mas você vai me honrar, meu filho. Se você começar a me seguir, eu vou ser honrado. Mas, se preocupa não, viu, irmão? É só quando você puder. Tá certo? Quando você puder, aí você lê a Bíblia. Quando você puder, você ora. Quando você puder, que você tiver feito tudo na sua vida, aí você lembra de mim. Foi assim que Jesus falou? Não, de modo algum. Não foi isso que Jesus falou. Não foi o que Jesus falou. Mas tem gente que pensa que Jesus está falando assim. Desculpas. E no dia do juízo, muitos que vão se perder foram aqueles que disseram que estavam seguindo a Jesus e só inventaram desculpas. Lembra da parábola? Casei e não posso ir. O casamento é mais importante. Comprei uma junta de boi, não posso ir. E está dizendo isso para o reino dos céus. Está dizendo isso para o reino de Deus. Está pensando que vai ficar com a terra aqui. Quando pegar fogo aqui, você vai ver com que você vai se pegar. Aí você vai ver, se você vai morrer agarrado lá com a sua terra, vai tostar também com ela. Eu tenho de ser bem direto aqui, porque tem gente que parece que está anestesiado. É isso que você quer? Desculpas, e mais desculpas esfarrapadas diante de Deus? Desculpas prontas, casei, fui para isso, vou fazer um curso, agora não, fica para depois. Por isso, se você não tomar a sua cruz, não virar as costas para o mundo,
e começar a seguir Jesus de verdade agora, você não vai ser salvo. O que Jesus disse para esse homem? Que disse assim, primeiro eu vou enterrar o meu pai. Ele disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas você vá e vai pregar o reino de Deus. Jesus está ali naquele momento, oferecendo a vida que esse homem não tem, porque ele já é um morto. Oferecendo poder para viver uma nova vida. O Espírito de Deus está operando com esse homem, como está operando com você. Quem sabe durante tantos anos, tanto tempo, e você com a sua cabeça dura, não deixa Deus falar no seu coração. Você quer ir para onde? Jesus está dizendo, segue-me. E a voz de Deus tem falado no seu coração, mas você, quem sabe, tem se endurecido. O que Deus mais pode fazer? O que o Senhor mais pode fazer? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando o Espírito usa o convite do Senhor Jesus, é porque Ele está lhe dando vida, para que você aceite esse poderoso convite de salvação. Você é capacitado para responder. E quando você é capacitado para responder, você diz, agora não. É como se uma pessoa tivesse anestesiada, bêbada, deitada numa cama, e não tivesse mais sentidos para nada. Não ouve o convite, não recebe o poder do Espírito, não pode responder nada. Era assim esse homem. O que é que ele pode fazer na próxima semana? Ele pode enterrar o morto, ele pode sair de férias, mas ele está morto. Ele pode decorar a casa dele, ficar perfeita, mas ele é um morto. Ele pode fazer exames, mas ele é um morto. Ele pode cuidar da mãe, enfrentar dificuldades no trabalho. A esposa está esperando um bebê. Ele pode ter o que ele quiser, pode ir para o hospital fazer, mas ele é um morto. Ele pode pensar que tem tudo como prioridade antes de Cristo. Vai um dia após o outro, mês após o outro, Cristo deixado para trás, Cristo deixado para depois, mas ele é que é um morto. Ele não precisa mais do convite. Ele pode estar morto, e ele está morto em transgressões e pecados, é isso que a Bíblia diz. Vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Um morto, ele pode enterrar outro morto. Mas se você seguir a Jesus, você tem a vida eterna. Irmãos, você pode passar no vestibular, você pode fazer o Enem, você pode prestar um concurso público, você pode ter um bom emprego, casar com uma pessoa maravilhosa, viver feliz, construir uma família, ser um bom vizinho, ser um pai de filho, um filho maravilhoso, prosperar no seu trabalho, ser a pessoa mais rica do mundo e mesmo assim ser um morto. Tudo isso, uma pessoa que está morta em pecado, ela pode fazer. Mas você não pode seguir Jesus Cristo e não pode ver, nem entrar no reino de Deus sem a vida que vem do céu. O que é que você quer da sua vida? Você quer sucesso? Você quer um casamento, emprego, filho, prosperidade? É isso a vida? Ou você quer Jesus Cristo, o Salvador, o valente, o grande mestre, o pastor? Siga-o agora. Não espere para depois. O outro grupo de pessoas é aqueles que têm um coração dividido, representado por esse outro homem aqui. Esse outro voluntário, ele chega até Jesus e diz, Senhor. Ele é respeitoso, ele é cortês, e diz, eu te seguirei, Senhor, mas... Esse mais aqui lembra, né, uma história que diz que o Agostinho falou, que ele dizia, Senhor, converte-me, muda, Senhor, o meu coração, eu quero ser convertido, mas hoje não. Ainda não, Senhor, deixa eu aproveitar mais um pouco. Muitas pessoas hoje, irmãos, fazem assim também. Eles acreditam em Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me mude, eu quero ir para o céu, Senhor, mas... Agora não, eu não quero ser extremista, Senhor, eu não quero ser um fanático. Que coisa. O que vai acontecer comigo? O que aconteceria com você se o fôlego de vida fosse tirado agora? Para onde você iria? Onde você estaria? Deus está falando com você. Ele fala através dos seus profetas, da sua palavra, ele fala através da Bíblia, ele diz o que você deve fazer para ser salvo, ele diz como você deve viver, ele diz como você deve ser na sua casa. Ele diz o que você precisa crer. Você não deveria buscar a Deus, você não devia buscar a sua presença em todo momento. E os seus pecados, por que não buscar o perdão? Por que não dizer como aquele homem disse, Senhor, seja misericordioso comigo? Essa é a ótima maneira, irmãos, é a maneira principal de orar. Tem misericórdia de mim, pecador. Aqui está um homem que diz, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero me despedir da minha família. O mesmo erro do segundo discípulo. Quero me despedir. Eu quero dizer o tempo. Eu quero dizer a maneira, Senhor, para te seguir. A prioridade desse homem era a sua família. A família vem em primeiro lugar. A família vem em primeiro lugar. E quem é Jesus? Quem é ele para você? Quem é você, então? Nós, irmãos, somos como um ponto minúsculo. Nascemos ontem, vivemos hoje, morremos amanhã. Qualquer coisa que você mais valorizar, você deve colocar isso sob o controle do Senhor Jesus. Nada mais.
O que você mais valoriza é a família. O que nós mais valorizamos é a família, acredito, depois a saúde. Família, o pai, os filhos, tudo isso, né? Coloque isso sob o senhorio do Senhor Jesus. A sua mente, coloque sob o senhorio do Senhor Jesus. A sua capacidade de pensar, coloque sob o senhorio do Senhor Jesus. Ou você é próspero nos seus negócios, se você tem dinheiro, coloque sob o senhorio do Senhor Jesus. As suas habilidades sob o senhorio do Senhor Jesus. A sua música que você ouve, o seu tempo, tudo esteja sob o senhorio de Jesus. Ou você devolve a ele a vida, ou você fica sem ela. É isso que a palavra nos diz. Você pode visitar seus pais, você pode ter eles do seu lado, você pode ter a sua família, os seus filhos do seu lado, mas em primeiro lugar, Jesus. Jesus diz aqui para aquele homem, ninguém que põe a mão no arado, verso 62, e olha para trás, está pronto para o serviço no reino de Deus. Você foi libertado de uma vida em que era escravizado. Não olhe para trás. A esposa de Ló foi libertada de Sodoma e Gomorra, e foi dito para ela, não olhe para trás, não fique com nostalgia, não fique querendo voltar. Ela olhou para trás e morreu. Todos os grandes homens de Deus, Paulo, Pedro, aqueles que a história está relatada na Escritura, os homens de Deus hoje, mulheres de Deus, que colocaram a mão no arado e olharam até o fim, eles estão no caminho correto. Eles não olham para trás, eles sabem para onde estão indo, eles estão indo para o céu. Eles são fiéis, eles são aptos para servir o reino de Deus. Deus dá responsabilidade, Deus dá influência, Deus abre as portas, mas não olhe para trás. Olhe para Jesus nesta manhã. Olhe para o autor e consumador da fé. Não coloque desculpas, não crie empecilhos. Não diga, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro eu preciso fazer isso. Senhor, eu te seguirei, mas primeiro precisa acontecer isso. Senhor, eu te seguirei, mas de acordo com as minhas regras. Senhor, eu te seguirei, mas de acordo com as minhas circunstâncias. Não faça isso. Cristo é o primeiro. Cristo é o primeiro. Você precisa entender qual o preço que você precisa pagar. Você precisa ser como Sama. Você precisa se colocar diante daquele campo. Você precisa defender a verdade. Aconteça o que acontecer, se os outros vão embora, se os outros estão fugindo do exército que vem com 20 mil, você precisa se manter firme. E você vai olhar para o lado e ver que o grande e valente, o Senhor Jesus, vai estar do seu lado também. Eu pergunto a você nessa manhã, você realmente está pronto para seguir o Senhor Jesus? Você está pronto para segui-lo onde quer que ele vá? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que ele nos conceda a sua graça, que nós possamos permanecer do seu lado. Quantas coisas já não vêm atrapalhando sua vida? Quantas coisas não vêm tirando você do foco, tirando você do caminho? Quantas desculpas você tem dado? No dia do juízo, irmãos, desculpas não vão salvar ninguém. No dia do juízo, as desculpas que eu dou hoje, que podem ser aceitáveis para as pessoas, não vão ser aceitáveis diante do Senhor. É você apenas e o Senhor. Não há desculpas. Não há como se esconder debaixo da mesa. É apenas você e o Senhor. Que naquele dia nós possamos estar alegres, felizes, confiantes, porque possamos dizer como Pedro, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos nesta manhã porque a tua palavra poderosa, desde as primeiras horas, tem sido aberta e o Senhor tem falado aos nossos corações. Ajude-nos a compreender o verdadeiro preço do discipulado. Ajuda-nos a entender, Senhor, que precisamos deixar tudo para te seguir. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que não temos condições de impor condições. Nós não sabemos, Senhor, como nos dirigir a nós mesmos. Nós precisamos calcular o preço, nós precisamos estar do teu lado. Nós precisamos, Senhor, saber que é o Senhor quem nos guia e não nós mesmos. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, ajuda-nos a estar do teu lado. Ajuda-nos a estar na tua presença. Possamos calcular os custos hoje. O Senhor não vem para nos iludir com um evangelho coach, um evangelho de conforto, um evangelho que nos exime das responsabilidades. O Senhor vem para nos mostrar que o caminho é difícil, o caminho pode ser pedregoso, mas que no final, Senhor, o Senhor está ali, do nosso lado, nos esperando nas portas da grande cidade, da Jerusalém celestial, que estarão abertas para nós. Permaneça conosco, aumente a nossa fé, segura na nossa mão até o fim, Pai. É o que nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.
Em nome do Senhor Jesus. Até mais. Amém.